Sabe, às vezes você pode até pensar que Deus te esqueceu devido à circunstância ou à situação que você está vivendo. Mas aí eu te pergunto, qual é o pai de verdade que se sente bem quando o filho não está bem? Eu tenho filhos e por mais que cada um seja um diferente do outro, e eu conhecer a personalidade, as características, os sonhos, as ambições e as capacidades de cada um, eu não fico bem quando eu percebo que tem algum deles que está mal por algum motivo. Então eu queria te levar a meditar nisso antes que o dia amanheça. Sabe por quê? Porque à noite todas as coisas são mais difíceis. A noite remete à escuridão, né? A noite remete a muitas das vezes falta de opção. Mas quando você entende que você pertence ao Senhor, que é o Senhor do dia e o Senhor da noite, você vai entender que as circunstâncias, elas não vão poder mais ter o poder de reger você, porque o seu regente é Deus, é o Senhor dos Senhores. E se você entender isso desse jeito, você vai perceber que Deus não tem nem um pouco de alegria, em ver você mal, em ver você sem opção, em ver você mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fraco ou fraca, prostrado ou prostrada, diante de alguma circunstância da vida que você esteja passando. Deus, como Pai, não se sente bem em ver que você está mal. O coração de um pai, ele fica o tempo inteiro. Isso é muito interessante, né? Só quem é pai vai entender isso agora que eu vou falar. O coração de um pai, ele fica o tempo inteiro avaliando, estudando e pensando em maneiras de direcionar e cuidar dos seus filhos. Então Deus, ele não fica bem
quando ele sabe que eu tô mal. Mas aí, se a gente for entrar um pouco mais para dentro da razão da situação, eu tenho que saber o porquê que eu tô mal. Qual que é o motivo? São circunstâncias que eu procurei ou circunstâncias que acometeram a minha vida? Eu preciso entender isso, porque existem situações em que Deus não mandou eu fazer nada daquilo, mas eu procurei. E o fato de eu estar mal é simplesmente somente a consequência do que eu procurei. E Deus, como um pai cuidadoso e amoroso que é, ele deixa acontecer a consequência daquilo que eu procurei, para ver se eu aprendo. E uma das coisas que eu aprendo com isso é exatamente o fato de, se eu errei de um jeito e eu vi a consequência que é, eu vou procurar não errar mais daquele jeito. Porque eu sei que não é bom ficar sofrendo consequências por causa de atos que eu mesmo cometi ou situações em que eu mesmo me enfiei. Mas você sabe que mesmo se eu já é 5 horas agora exatamente. Olha aí. E o céu escuro. O céu tá escuro. Bem escuro, né? Ó, pode ver que tá um tom azulado ali agora, ó. Mas ao fundo é porque tá começando a clarear. Talvez esse seja, ó, tá vendo, ó? Tá começando a clarear. Olha lá. Talvez esse seja um recado de Deus para você também. Como quem diz, olha, aguenta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Sabe por quê? Na sua vida, ó, tá escuro, né? Uma situação difícil, ó. Tudo escuro, ó. Uma escuridão que você não vê muita saída, não vê muita solução, mas espera mais um pouquinho. Tá começando a clarear na sua vida agora. Tá começando a clarear. Fica tranquilo, fica tranquila. Deus está cuidando de tudo. E uma coisa interessante sobre isso é que, se eu não vivesse aquilo que eu falo, eu seria só mais um hipócrita que fica falando isso aí, alheio a qualquer pessoa de verdade, né? Como quem joga palavras ao vento. Mas eu sei muito bem o que é você estar vivendo uma circunstância e lutando para não pensar na circunstância que você está vivendo e, ao mesmo tempo, ouvindo Deus falar: fica tranquilo, vai melhorar, fica tranquilo, porque eu estou cuidando de tudo. E você olha e, com seus olhos carnais e humanos, você... Desculpa, o sono nessa hora é terrível. Você pensa assim: eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo nada acontecer, e Deus já está falando há anos para mim que está cuidando de tudo. Bom,
pela simples lógica da razão mais pura da certeza humilde do meu ser. Anota porque eu não sei, eu não conseguiria escrever essa sequência de novo aí, tá? Eu penso que pelo simples fato de eu estar vivo e estar há anos, talvez fazendo o mesmo tipo de oração, sim, essa é uma constatação de que Deus, sim, está cuidando de tudo. Por quê? Caso contrário, eu não estaria mais nem vivo. Entendeu? Às vezes, o tesouro da coisa, o valor da coisa, está na simplicidade. A gente está esperando coisas bem maiores, sendo que muitas das vezes aquilo que nós consideramos bem pouco e simples é o sonho de alguém. Às vezes uma coisa pequena que você compra significa algo inalcançável para alguém. Às vezes um almoço que você come, preste atenção no que eu estou te falando. Às vezes um almoço que você come habitualmente, todos os dias, ou quantas vezes na semana você quiser ou queira comer, para centenas e eu vou dizer para milhares de pessoas. São comidas que talvez eles jamais venham comer na sua vida inteira. Então a gente está muito mal acostumado como filho a enxergar dentro da bolha da proteção de um pai. Assim como eu falei, um pai ele não gosta de ver um filho mau, então ele começa a proteger, a guardar o filho. Mas um pai verdadeiro como Deus, ele deixa o filho quebrar a cara muitas vezes. Para o filho ser forjado, para o filho ser, moldado. Ter uma casca mais grossa. E qual que é a graça da vida se o pai formar um filho banana? Se o pai formar uma filha que não sabe cozinhar, que não sabe se virar, que não sabe sobreviver fora da sua casa? Aí o Espírito de Deus que dentro de mim se revira quando eu falo algumas coisas assim, ele já fica ou ditando versículos, ou fala isso, ou aquilo outro. E aí, fora da casa, a frase fora da casa me lembrou eclésia, chamados para fora, né? Chamados para fora. Aí eu faço a seguinte pergunta: onde estão os filhos que Deus preparou para ficarem do lado de fora, que foram chamados para ir lá fora da casa para fazer o trabalho que Ele ordenou e buscar todos os que se haviam perdido, as dracmas perdidas, as ovelhas desgarradas e perdidas, os filhos pródigos que talvez nem queiram mais voltar, porque assim como muitos filmes, né, que eu já vi durante a vida, existem filmes de guerra, e talvez você já tenha visto algum filme assim também. Eu gosto muito de filmes de guerra, né? Eu sugiro um para você aqui nesse vídeo chamado Band of Brothers. Excelente filme, acho que você talvez vá ver um dos melhores filmes da sua vida, né? E aí é como se hoje houvessem as pessoas que são soldados que foram uma vez lá para fora e não conseguiram voltar mais. E aí de repente eles, por causa da guerra, que eles sabem que eles entraram e se enfraqueceram pelo caminho, não tem mais força para voltar.
De repente, eles recebem a seguinte notícia: ninguém vai vir nos resgatar. Vamos morrer aqui. Eu já vi vários filmes que tem esse tipo de frase, onde esse pelotão que uma vez foi bravamente chamado para ir lá fora no meio da guerra combater, resgatar soldados, agora são soldados que foram deixados lá no fronte para morrerem sozinhos, depois de terem feito um bom trabalho e depois de estarem enfraquecidos. Eu oro ao Senhor Deus Todo-Poderoso que me prepare para ir buscar esse pelotão. Eu quero ir. Está escrito: pede-me e te darei as nações. Eu quero ir. Porque, irmãos, tem muita gente que ama Jesus, mas está fraco demais para voltar. E se o Senhor Deus, o Deus do céu, estiver me ouvindo, eu quero ir. Eu tenho um mini pelotão já. Eu já tenho um mini pelotão. Estou preparando eles para tudo. Eu quero ir. Quero trazer esses soldados de volta, né? Quero trazer esses soldados de volta que estão lá no escuro, no frio. Pode estar chovendo onde eles estão, na trincheira onde eles estão, na prisão do inimigo onde eles estão, servindo de reféns, sendo torturados pelo inimigo. Eu quero ir resgatar essas pessoas que pertencem ao mesmo exército, mas que ficaram fracas demais para voltar. Lembra que eu comecei o vídeo dizendo, antes que amanheça, e que um pai não se sente bem quando vê que um filho está mal? Como estão essas pessoas agora? Como estão essas pessoas agora? Como é que estão esses soldados que foram à guerra? Às vezes, interessante, né? Eles até viram algum tipo de luz vindo na sua direção. Eles até acreditaram que fossem os pelotões de resgate, né? Mas foi só uma ilusão momentânea deles, porque aqueles que deveriam estar fazendo esse trabalho, resgatando, estão parados, olhando para si mesmos, estão na caverna, estão ocupados demais e nem conseguem mais perceber que já estão mortos. E o pelotão que está lá, eles não sabem que quem deveria estar indo ao seu encontro, ao seu resgate, está morto. Como faz agora?
como é que vai se fazer agora? Como é que vai ser? Quem serão os corajosos, né? Os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra? Isso é filme. Isso é filme. Isso não existe na vida real. Na vida real você tem que ter muita coragem para enfrentar Satanás em favor de uma alma que vale tanto para Deus. Está escrito assim, ó, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Cadê eles? Cadê os ceifeiros? E eu fico pensando, né, segundo a palavra, os anjos queriam fazer esse trabalho. Imagine pessoas que estão aprisionadas em algum canto sujo, fétido e molhado, recebem lá a visita de um anjo. E aí, como eu falei sobre o Espírito Santo, ele me lembrou agora também de Pedro, preso, enclausurado. Entrou lá um anjo, libertou ele, e de uma maneira tão maravilhosa e poderosa que estavam ainda orando por ele. Ele apareceu lá no local onde estavam orando por ele. E ele assustou todo mundo. Então, vai ser necessário Deus enviar anjos de novo? Será que não tem gente com coragem aí não para cumprir o propósito? Será que não tem gente que honra as calças que veste, que diz, né, pertencer ao Evangelho, para ir atrás desse povo que se perdeu? Eu deixo essa pergunta para você que vê esse vídeo. Sabe, no final das contas, o que vai contar para a eternidade? Quem foi você? O que você aprendeu? E do que você aprendeu? O que você fez? Qual foi o resultado do que você fez? É isso que vai contar. Está escrito assim, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarde a tua coroa para que não te tome. E eu enxergo assim na palavra de Deus uma clareza de pensamento tão grande que não existe como você ter dúvidas quando entende que Cristo te prepara para propósitos.